Gravador. Gravando. Começando mais um brainstorm número 4. Procurando aliviar a dor, a confusão interior, as tristes recordações, a autocensura, os hábitos inconscientes e as ambições destrutivas, nos refugiamos nos confortos materiais, nas diversões sociais e nos prazeres sensoriais, até constatar que se converteram em compulsões destrutivas. Com a cegueira causada por Marigpa, a ignorância espiritual, não temos consciência da natureza ilusória das experiências sensoriais e de como a sensação se dissolve no momento em que surge. A compulsão por sensações prazerosas, passageiras, é, em última análise, impossível de saciar. Ao contrário, ela leva ao esgotamento da força da vida, a uma velhice precoce e às enfermidades. É pancada. Começou de voadora. Quem é o autor aí do texto, Luciano? Cara, aqui é o... Na verdade, ele é do livro Em Busca do Buda Em Busca do Buda da Medicina. Mas aqui, nessa passagem, ele está citando um mestre tibetano. Na verdade, esse livro ele faz uma pesquisa das práticas medicinais tradicionais daquela região ali do Himalaia. Então, tem práticas do Ayurveda, tem prática das medicinas tradicionais ali daqueles povos do Himalaia, Tibete, aquela região ali Você sabe o nome da cordilheira. O nome do monge, o nome do autor dessa citação. Como? Thich Nhat Hanh? Não, não é esse. Eu até sei, conheço esse nome aí. É Schoppel, o nome desse mestre, Dr. Schoppel. É o médico tradicional. Entendi. Dessa cultura da cordilheira ali. Eu não vou nem comentar. Segue a bola. Vamos nessa. Pegando o gancho aí da última onda do brainstorm lá, da última vez que a gente fez, que já tem um tempinho, né? Ficou aquele gostinho na boca da gente querer saber como era aquele tempo do rock and roll lá no Troca de Segredos, que era uma verdadeira arena do rock and roll aqui em Salvador, que eu não tive o privilégio de participar, porque eu era de menor, era adolescente ali, provavelmente minha mãe, não me lembro porque eu não fui, mas era provavelmente não tinha autorização da minha mãe, né? Porque eu imagino que devia ser algo muito visceral, né? Um show ali. Eu queria saber de você aí, Luciano, que participou, que vivenciou. Quais foram os shows que você foi, qual a impressão que você teve do público e como aquilo reverberou em você? Rapaz, eu acho que os historiadores daqui, da região de Salvador, eu acho que eles estão perdendo uma grande oportunidade de fazer um resgate da história daquele lugar ali, porque ali tem muita história ali, cara, naquele circo Troca de Segredos ali, e tem que aproveitar enquanto tem uma descendente da família ali do cara. Eu acho que era o mesmo dono ali do Picolino. Eu acho Com que não é, certeza, não. mas eu acho que é. que é. Eu sei que é o Para você ter uma ideia, né? Que tinha na Pituba. Tinha dois Sim. circos naquela época. Na Pituba, que era o Relâmpago, e o Troca de Segredos. Então, para você ter uma ideia, os primeiros shows aqui, o primeiro show, na verdade, do Legião Urbana
que depois veio a se tornar a banda, né, icônica dos anos 80 ali, daquela geração do rock 80. O primeiro show do Legião Urbana foi lá. Eu estava nesse show. O primeiro show do Inocentes aqui em Salvador também foi lá. E eu tenho na memória, isso é um pouco vago, mas se eu não me engano, eu também estive no show do Plebe Rude lá também, pela primeira vez aqui em Salvador. Então, tem um fato engraçado que depois que a gente começou aqui um brainstorm, ficou de comentar isso, eu lembrei que eu ia pro show com aquela galera de Ondina, né? Joãozinho, aquela galera dali da rua, dali do embaixo, logo ali do São Sim. Lázaro, Joãozinho, Marco, Moisés, né? Então, aquela turma. Robinho. Cadê você? Cadê o seu áudio? Sumiu. Caiu. Facou de novo. Voltou. Voltou? Voltei. Você estava falando que você frequentava com a galera ali de Ondina, ali do São Lázaro, né? Mais baixo ali. São Lázaro não, embaixo. Sim, sim. Logo embaixo ali, é. Aí, veja, para mim, a gente ir para um show daquele, depois do surf, era um evento de surf, né? Então, a gente imaginava que ia estar lá a galera do surf que a gente estava acostumado a ver. Então, eu me lembro bem de um show desse, com bem cara de punk rock. Eu não me lembro se foi Inocentes ou qual desses foi. E eu saí de casa com aquelas roupas de surf, uma bermuda da Electrilight, uma camisa da Electrilight também, assim, tipo um modelo havaiano, todo, sabe, colorido. Todo Quando eu chego lá, exato, todo aquela... Ô, Luciano, esse a gente está falando de que anos 80, mais ou menos o que aí? Eu acho que 80 e... Pô, o primeiro show do Legião deve ser 85, 84, né? Por aí. Voltei aqui. Tá ouvindo? Tô. Aí, veja, tô eu lá com esse traje pistão, né? E quando aparece lá, tá todo mundo de aquele uniforme básico do punk rock, né? Calça jeans, coturno, camisa preta ou branca no máximo. Era uma coisa toda preta e branca. No máximo, preto e branca, a maioria, todo mundo de preto. Eu aí, quando eu me toquei, que eu tava ali parecendo um peixe fora d'água, cara, eu digo, eu já estou aqui, eu não vou voltar por causa dessa besteira aqui. Fui pro show, encarei um show de punk rock, vestido de roupa de surfista total, um peixe fora d'água completo ali. E claro, né? Ir para um show de punk rock naquela época era um negócio meio, era uma aventura. Você não sabia o que ia acontecer. Se rolar, era muito apertado ali o Troca de Segredo. Ficava uma fumaça completa, porque juntava a fumaça de várias coisas, vocês imaginam, né? E juntava com a poeira, porque era o chão de barro ali. É, isso. Juntava com a poeira, juntava com a fumaça lá do palco, meu irmão, você não via nada. Era som, barulho, muita gente, apertado e muita fumaça. Então, era esse o ambiente do show lá. Mas era assim, era demais, cara, você ir para um show desse, com aquela adrenalina no corpo inteiro, até a hora do show acabar, quando terminar, você, tipo, passei por mais essa, era como entrar num mar e passar uma arrebentação muito punk e você chegar no outside e dizer, ó, cheguei, posso sentar e pegar a minha. O show do Inocente foi massa, foi alucinante. O do Legião também. Agora, esse show, só para terminar aqui rapidinho, porque daqui a pouco eu desconecto de novo. Eu me lembro que vocês, no último brainstorm, vocês falavam de um show do Camisa. Sim. Acho que esse show do Camisa que vocês falaram foi um show que ficou famoso, mas não foi lá, foi na Associação Atlética. Teve um show do Camisa na Associação Atlética ali na Barra, que foi muito falado. Eu não fui nesse show. Eu também não fui, não. Mas esse o camisa já era estourado, né?
Sim, sim. Tudo Troca Já do Segredo era era underground, camisa naquela. Eu me lembro que o pessoal falava que tinha, que acho que não foi uma vez só, não. Eles tocavam, acho que com uma certa regularidade lá, não sei, com né? uma certa regularidade, né? Mas eu me lembro assim Agora, das pichações do muro, camisa de venda não troca de segredo, e aí tinha umas bandas Gonorreia, Delírio sim, Extremes, Trem Fantasma, Delírio Streams, Louco, Cabo de Guerra. Cabo de Guerra, que era de Álvaro Cabo Asma. de Guerra que inclusive era quem tocava era o Álvaro Asma. Álvaro Asma, é. Se eu não me engano, acho que sim, ele tocava no. Ele Quer e ver o um outro lugar que rolava muito show assim, pequeno, mas era legal também, na Escola Sofia, no Corredor da Vitória. Sofia Costa Pinto. Isso é. Acho que nem tem mais esse colégio. Não. Foi a primeira vez, inclusive, que eu vi, que eu me lembro bem, meu amigo até hoje, André, ali do Suco. Boca de Lata. Nesse dia estava André e Michel Tatu, não Michel. sei se você lembra. Sim, tá. Michel, irmão de Bibi. E aí, vacou de novo. Tava pesquisando aqui, rapaz, qual foi a data que Raul Seixas morreu? 89. Vou Hum. perguntar ao Luciano aí se ele chegou a ver alguma coisa. Você chegou a ver alguma coisa, Adri? Eu ouço o Raul desde pequeno, né? Desde que eu me entendo como gente, mas nunca vi. A mãe dele morava pertinho, era nossa vizinha. E eu fui colega da sobrinha dele também. E o pai dele era colega de trabalho de minha mãe. Pô, porque eu fico imaginando assim como é que devia ser a cena rock and roll aqui com ele, né, presente. Porque devia ser uma coisa É, forte pra caramba, né, velho? mas a cena de Raul já é mais primórdia, dos primórdios É. ainda, é década de 70, iniciozinho da década de 70. Que essa parte, Raul em Salvador não era nem Raul Seixas, era Raulzito e os Panteras, Cine Roma. E aí eu não era nem nascido e assim, era aquela coisa final da Jovem Guarda, né? Ô, Adrian, Oi. não sei se você lembra, mas a mãe de Raul era a nossa vizinha ali, né? Sim, acabei de falar isso. Eu tive lá na casa dela, cara. E eu lembro dessa história. Eu fui lá, foi eu e Júnior, cara. Lá no prédio de Ela morava no prédio de Popeye. Isso. E ela começou a contar sobre Raul, ela chorou, cara. Imagino. Raul aprontou demais. Pô, Raul, todo uma- mundo tem uma história. Minha mãe foi colega de sala dele. Nossa. Pô, deve ter boas histórias pra contar, viu? Não, mas é isso, na época que ele era. Não era, já era um artista, assim, né? Aquela coisa de imitar Elvis Presley, botava as golas assim, ficava mascando chiclete. Era o guri da sala que fumava cigarro. Naquela época, fumar cigarro, você era homem, né? Aquela coisa toda. Tem umas histórias, mas minha mãe fala sempre que ele era um cabeção, assim, muito carismático, todo mundo gostava dele. E ele era mais velho era o mais velho da turma, porque ele repetiu o ano, acho, umas coisas assim. Largava. Não é repetir por burrice, não, né? Repetir porque vagabundagem mesmo. Tinha outro interesse, né? Imagino que para ele ficar assistindo uma aula, para a cabeça de Raul Seixas, devia ser uma tortura, né? Rapaz, né, rapaz? Eu fico às vezes pensando como essas pessoas bem icônicas, assim, nascem em determinado lugar e como influenciam, né? Uma geração, a história toda. E Raul é, sem dúvida, um desses caras, né, velho? Raul se não for o maior do nosso país, assim, nesse sentido, né? Porque é incrível. O legado que ele deixou é fantástico.
E a gente ficou de discutir outro tema aí, não foi? Ou quer ainda explorar esse rock and roll? Rapaz, eu queria, cara, mas Bora. eu tô sentindo aqui que a minha conexão tá tão ruim que eu vou ficar de retaguarda aqui escutando, porque eu começo um pouquinho e interrompe, toda vez é assim. Mas deixa Mesmo eu, quando. deixa eu fazer umas perguntas para você, então, aí do Bloco de Segredos. Sim. Tinha muita briga, pancadaria assim, a galera brigando? Não, né? Rapaz, tinha, mas não era comparado ao que rolava lá pela cidade, né? Porque eu sou daquela geração que a gente ia lá pro Maniac, aquela loja lá E no Orixás Center. no Orixás Center. Então eu saía dali do Apipema, subia a Piedade pela Escola de Direito, Ah, ia lá no Politeama, depois eu ia na Coringa, que era outra loja muito legal de CD usado e de rock and roll. E depois, dá para ouvir aí? dá. Depois eu chegava ali na Piedade, sentava ali com os punks para conversar e comprar um jornalzinho do Inimigo do Rei. Os Na fãzinhos. volta, passava no ICBA, Instituto Brasil-Alemanha ali, sempre tinha alguma peça de graça, alguma coisa ali, uma amostra de arte, uma coisa e tal. Então, eu ficava sabendo das tretas que rolavam lá na cidade, era muito pior. Hum. Porque tinha aquela treta de Tinha as, punk tinha as gangues. punk com headbanger. Então, eu fui colega de um cara lá na faculdade de Cairu, faculdade de contabilidade, que ele era vocalista, se eu não me engano, do Red Hunter. Hum. Eduardo o nome dele. Então ele me contava as tretas que rolavam ali, às vezes até ali mesmo, na rua ali, na loja e coisa. Tinha aquele personagem famoso, né? Adrian vai lembrar, o Eduardo Slayer. Claro, pô. Sim. Eduardo Slayer lá do Parque São Paulo. O baixinho, destruidor. É o Esse, vocalista da The Cross, ele canta ainda hoje, mas já é um cara do bem agora, pacífico. ai, que bom, né? Que bom, cara. É famoso aí nessa Mas tem época aí. altas histórias de Eduardo. Eduardo, pô, é uma lenda do rock do baiano. Simon. Simon. Simon foi meu colega na faculdade também. Agora ele era outra coisa também. É um cara, assim, estudioso pra caramba. Super gente boa ali, Simon. Simon era o cara que Eu tinha. não tinha muito contato com ele, não, mas ele foi meu colega, assim, eu me lembro até hoje. É, Aí, ó, dessa vez eu consegui terminar meu discurso aqui sem interromper. eu me lembro que os primeiros sons punks que chegou em minha mão foi através de você, de uma fita que, se não me engano, você tinha gravado com uns discos de Meguerra, de Ricardo. É, cara, eu E aí eu acho que você Fazane, gravou na rotação errada, que eram os foi, discos. isso foi com certeza, né? Ele deve ter feito isso lá. Eu ia para casa de Fazane, quebrou a perna uma certa época Eu me lá, e a lembro, mãe dele vinha me pegar. A mãe dele me pegava para ir estudar com ele, olha, na fazia, ideia de que a gente ia estudar alguma coisa. Então estudava chegava punk, lá na casa rock, dele, ali na Centenário, na Barra ali quase, era só rock. Aqui, Luciano, pegava aqueles disquinhos pequenininhos, os compactos. os compactos, né? Pá, era o dia todo de pô, Ricardo, grava isso aí para mim, grava isso aí para mim. Aí saía de lá com um bocado de fita gravada. Não Lixo estudava Mania. Eu me lembro que nada. tinha Lixo Mania, Olho Seco. Era essas duas que eu me Porque lembro, Lixo Mania e Olho Seco. ele conseguia essas coisas porque o irmão dele era baixista, se eu não me engano. Ele tocava numa banda dessa aí de Salvador, assim, lá dos Pioneiros. Hum. Não me lembro nem como é o nome da banda que o irmão dele tocava. E depois ele também se tornou um baixista, né? Um dos melhores aí do Diário, cenário daqui de diário Salvador. oficial, né? E aquele cara super gente boa, velho. Simples, de boa. Massa.
Aí era E vem engraçado, cá, que e aparecia vem tio cá, Patinha. Eu achava, pô, que viagem, velho. Parece um punk rock com voz de tio Patinha. E você, o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? Nada, nada, nada. O negócio era um disco em alta rotação, sacou? Depois que eu me liguei disso, assim, eu falei, pô, que viagem. E eu mas eu te ouvia, velho, perguntar, ficava ouvindo aquilo ali, ficava ouvindo a porra, eu ouvia direto aquilo ali. Eu falei, rapaz, que onda. eu ia te perguntar, Adri, qual a banda baiana que marcou assim você, rock and roll, Rapaz, influenciou de todas e as épocas, em todas as, assim que você viu, que teve você algumas, viu, velho? Teve algumas. Assim, eu não vou falar em termos cronológicos, não, mas assim, pô, tem Cascadura, que não tem como ficar fora, né? Mas teve Cumbuca, uma banda que era Ordep na bateria, Vince no vocal também, era uma banda que eu fiquei de cara quando eu vi. Catapulta, Catapulta, porra, talvez tenha sido a banda que eu mais gostava daqui, Catapulta. Eu, pô, gostava pra caramba. Que mais? Incoma, eu era fã do Incoma, velho. Incoma, ou Incoma, não, Incoma era o que eu era fã mesmo, assim, velho. Incoma. A gente tinha a banda na época, era Traumatismo Ucraniano também. Mas assim, o Incoma era massa. Dois Sapos e Meios eu também curtia. Eu posso estar esquecendo de alguma outra aqui, mas. Ah, tinha uma banda que eu achava massa também, era Peacemaker. Peacemaker, que era um hardcore meio biohazard, assim, meio aquele hardcore nova-iorquino pesadão. E, e, Você, e tinha Stone Bull, velho. Porra, não sei se vocês lembram. Stone Bull era a banda de Quag. Quag no vocal. Stone Bull era massa também. Né? Pô, tinha várias bandas. Pô, Úteros em Fúria. Porra, tem banda pra caramba, viu, velho? Eu tô lembrando aqui. aí vai, é isso mesmo. Úteros em Fúria Você, pra caramba. Diga aí. você chegou a conhecer um movimento que tinha numa praça ali na Pituba, que Hum, tocavam as bandas tipo Dois Sapos e Meia, Licergia. Era na praça onde eu acho que eu o já de tô. Leprechal Exato, morava. já fiz um som com o Leprechal lá. Já Eu fiz. ia muito ali, rapaz. Uma vez eu toquei baixo em algum som lá com o Espermatozoide da Sombra Sonora, a banda de Leprechal. Agora, Leprechal. por falar em punk rock, vocês estão com essa conversa aí de rock and roll hoje. E pulando para isso aí que Carlinhos chamou aí para o tema que a gente pensou em conversar hoje, que era o minimalismo. Eu não sei se vocês conheceram um programa que tinha na Rádio Transamérica, que era, eu acho que o nome do programa era Estúdio ao Vivo. Eles levavam uma banda para lá e os caras tocavam ao vivo lá e o show não era um show porque não tinha plateia, com certeza, era um show lá no estúdio para eles. E isso era passado ao vivo na rádio, né? E eu me lembro uma vez, cara, por falar em minimalismo, porque a gente, às vezes, as pessoas têm uma ideia talvez pejorativa desse termo, né? A minimalismo é uma coisa feita de qualquer jeito, né? Uma coisa feita com o mínimo de esforço. Aí veja só, teve um programa desse que eu me lembro bem lá do estúdio ao vivo Transamérica, uma coisa dessa assim, que foi tocar uma banda dessa tipo reminiscente do Ramones. Essas bandas que acho que o baterista fazia, pegava outros caras, basicamente tocava muito cover do Ramones com mais alguma coisa. Isso é muito comum quando uma banda faz muito sucesso e depois se desmembra, né? Vai cada um pro seu canto. Eu falar o nome da banda, você lembra? Acho que era a banda do baterista do Ramones. Porque teve essas duas bandas que saíram do Ramones, que era Mark Ramones e The Intruders, e Los Gusanos, que era CJ Ramone, que era o cara que entrou no lugar de Didi Ramone. Que é massa essa banda, Uma, Los Gusanos. uma dessas duas aí, com certeza. Acho que foi a primeira. Acho que foi a primeira que você citou aí. Que é Aí, veja igual só, a Ramones, muda muito parecido, naquela mesma eu coisa. terminar o que eu queria dizer, era o seguinte: alguém
estava lá no estúdio nesse dia, comentou, talvez um tempo depois, que, na verdade, o cara da bateria, ele passou mais de 1 hora afinando a bateria para chegar no som que ele queria para tocar o estúdio lá ao vivo. Então, quer dizer, a gente pensa que é uma coisa feita a migué, né? Chegou lá, é minimalismo, é bateria, baixo e guitarra, não tem muito... Não, disse que o cara passou mais de 1 hora lá para chegar na afinação que ele queria da bateria. Foi Mark Ramon. Isso, às vezes, é o minimalismo, é uma coisa que dá mais trabalho até do que uma coisa mais sofisticada, talvez. Porque você tira os elementos desnecessários para chegar numa coisa mais essencial, vamos dizer assim. Rapaz, eu lembrei de uma coisa agora, que já foi muito tempo depois disso, eu acredito, mas eu fui para um show do Dinossauro Júnior na Concha Acústica, velho. E, porra, meu irmão, tinha 2 amplificadores atrás do cara da guitarra, que não tinha nada de minimalista. Eram 2 paredões assim, velho. Foi o maior som que eu já ouvi na Concha Acústica na minha vida, foi a guitarra daquele cara, velho. Foi incrível, assim, a potência do som. Mas, é só lembrança aqui, mas Luciano, esse lance de minimalismo, assim, não tem como não conectar com aquele texto que você falou no começo, assim, sabe? Eu acho que tem algumas fugas assim do minimalismo, como você falou, a coisa do feito a facão, mas eu acho que assim, que eu me conecto com esse lance de você estar mais na sua essência ali, na simplicidade e nessa busca de diminuir alguns desejos também, diminuir algumas coisas nesse sentido. Mas, obviamente, isso gera distorções para todos os lados, tanto para menos quanto para mais. Eu diria até, sabe, Carlinhos? Ainda estou conectado aí? Tá. Eu diria até que a gente entrou num esquema de vida meio minimalista, pulso, né, agora, né? Pelo menos para quem está tendo que fazer um isolamento social forçado, quem está levando realmente a coisa assim. Hoje você sai para ir no mercado ou na farmácia, volta para casa e tem que conviver consigo mesmo o tempo todo. É minimalismo ostensivo, vamos dizer assim, na tora. Mas eu acho que dentro da ideia de progresso não no sentido tecnológico ou de progresso capitalista, mas no progresso evolução da espécie. Eu acho que, para mim, tem uma conexão entre você. Quanto mais evoluído, no sentido mais maduro, em vez de progresso, eu queria falar maduro, né? Existe dentro dessa maturidade uma coisa do tipo simplificar a sua existência, né? Focando no essencial. É isso que minimalismo me remete mais, entendeu? Tirando essas versões pejorativas, como você me falou. Mas o minimalismo, quando eu penso assim, minimalismo associado à arte, a surf, a música, coisa e tal, aquela coisa do focar no essencial, né? Simplificar as coisas e focar no essencial. E não significa que é menos o simples não pode não significa ser contrário do complexo. É simples, mas tem profundidade, né? Tem conteúdo, tem foco, tem tem atenção, víscera, né, velho? Aliás, diga, Carlinhos. Não, aqui estava faltando palavra para Adrian. Tem foco, tem atenção, né? Não quer dizer que é desleixado, tem aqui tem uma atenção a mais. Eu estava vendo um boia desses aí com participação de Tito Rosenberg e que ele fala isso, que ele está achando, tipo assim, ele achando legal, entre aspas, mas assim, bacana ver ele estar vivo para ver isso, assim, esse cenário que a gente está vendo, porque ele está vendo e está torcendo até por isso, né, essa queda dessa coisa supérflua do vulgar, né, de você ter vários carros, de você ter um monte de coisa, né, de você estar
preocupando em ter o mais novo, mais novo, mais novo e descartar assim as coisas, né? E ele pensando, velho, esse negócio isso era uma crítica que ele estava fazendo à economia, né? O pessoal preocupado com a economia, ele está preocupado com a sobrevivência. A economia é para quem tem grana, atolado, os grandes megas empresários, né, os bancos, aquela coisa, esses que estão preocupados com a economia, porque, de verdade, aí ele fez um paralelo assim com. Pense no índio, velho. O índio não tem nem roupa. Tá lá. No... Aí ele faz uma crítica ao trabalho. Ele detona o trabalho. Esse negócio de trabalho, velho, é invenção ainda. Invenção da sociedade capitalista e não sei o quê. Não tem que ter trabalho, não, velho. Valorizando o ócio, né? E aquela coisa toda de você trabalhar quando precisar, né? Não ser escravo daquilo, viver para trabalhar, que é uma coisa completamente equivocada. Só que quem tem essa visão, que é a visão dele, né? Que é a minha também, né? Eu nunca vou ter um estilo de vida que é viver para trabalhar, né? De 7 às, sei lá, 12 horas, 8 horas por dia. Para mim, isso aí, eu passei um tempo da minha vida assim, por pouco tempo, e eu me via assim, né? Eu falei, rapaz, isso aqui é loucura. Você fica na obra o dia inteiro, entrava 7 da manhã e saía quando tinha que concretar e saía até meia-noite. E, velho, eu falei, velho, que loucura é essa? Isso eu que estava num lugar privilegiado, né? De gerente de obra, de arquiteto, coisa e tal. Imagine o peão lá, brother, que estava lá debaixo do sol, na britadeira lá. Punk, velho. Então, Aí não tem minimalismo certo, né? Olha, antes que eu antes que eu me desconecte aqui de novo, eu queria deixar uma pergunta para vocês e ficarem pensando aí enquanto a gente vai conversando aqui. Depois eu vou explicar o que é. Tem a ver com minimalismo também, que é uma espécie de enigma. Vocês vão saber, né, também o que é isso. Né? A pergunta é: qual é o som de uma mão só batendo palma? Final do programa final da conversa qual é o som de uma mão só batendo palma? Depois a gente vê o que é isso aí. Mas rapidinho, a Adriana estava falando da qualidade, fazendo essa ponte qualidade, minimalismo, essas coisas todas, e eu estou aqui com um disco que, para mim, eu considero uma joia rara de minimalismo, que é Caymmi e seu violão. aí é. É Dorival Caymmi e o violão dele, cara. E olha que tem um filme, saiu o ano passado, estava passando um filme, um documentário sobre Caymmi, aí nesse circuito de sala de arte, de cinema. E eu fui 2 vezes, quando eu estava para ir na terceira vez já de novo, encerraram, tiraram o filme de cartaz. E no filme mostra que essa batida que ele tem no violão, que inclusive o Lucas Santana homenageia ele aqui num disco, eu estou até com o CD aqui, é pena que eu não posso mostrar aí na Qual o disco internet. do Lucas Santana? O disco de Lucas Santana é Sem Nostalgia. Ele presta aqui uma homenagem, ele Gravado presta uma todo no homenagem violão, né, aqui. velho? Percussão. Esse disco eu gosto pra caramba. E ele faz a homenagem dele aqui a Caymmi. Esse Caymmi aqui que eu estou falando, Caymmi e seu violão. Isso aqui, meu amigo, é o minimalismo em seu estado de... É muito massa isso aqui. Imagine. E você pensa em minimalismo, você pensa também em João Gilberto com o violão dele. Então, só esses 2 exemplos aí. João Gilberto, Dorival Caymmi, acabou. Véio. Ninguém pode dizer mais que minimalismo é uma coisa feita sem cuidado, uma coisa Mas feita... João Gilberto é um minimalismo levado a condições extremas, né, velho? Assim, de quase toque, né, velho? Bicho, porra. Aquela busca pela perfeição também, ali do detalhe também, o cara é um absurdo. Né?
Essa é uma praia que eu não navego não, que eu tô por fora, mas já ouvi falar pra caramba do cara, como o cara tocava, eram uns acordes empenados assim. Olha, tem um Minimalismo complexo, né? Pois é. muito, 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 É Eu acho que eu sobre até violão, cometo aquela complexidade. eu acho que eu cometo até uma gafe aqui em dizer que aquele cara, ele e o violão dele pode ser, mas a gente também não está sendo rigoroso aqui com essa história de minimalismo, né? Quem escutar, se tiver 2, 3 ouvintes, eles vão entender do que a gente está falando, né? Uma coisa simplificada, mas que não necessariamente precisa ser tosca. É como o Carlinhos falou, uma coisa pode ser muito sofisticada e ao mesmo tempo ser uma coisa simples, reduzida a um violão e uma voz, por exemplo. Isso é. E o E cara, tem um filme, o cara preenche o ambiente, o som, né? Eu fico assim, esse lance do minimalismo, eu fico sempre observando assim, tocar violão, principalmente, que é diferente da guitarra que é amplificada, né? Como o cara tira o som do violão ali, aquele violão acústico, né? Que você tem várias artimanhas na mão, várias técnicas assim, é uma coisa meio assim de feeling. E, pô, quem consegue tirar aquele som do violão, você percebe assim a diferença. Tem um cara que é de uma geração mais nova de música, chamado Saulo Duarte. Não sei se vocês já ouviram algum disco dele. Tô fora. Saulo Duarte toca com Curumim, esses caras ali de São Paulo. Acho que foi produzido por aquele Daniel Ganjamin também, salvo engano. Mas esse cara, velho, porra, toca um violão, velho. Ele faz umas versões de Novos Baianos, assim, que é lindo de ver. Vale a pena depois dar uma olhada nisso. Mas Agora, deixa eu trazer um tema aqui de minimalismo, que já é um tema que a gente já conversou alguma coisa, mas talvez valha a pena. Cara, escolha de prancha, né? Eu fico vendo a principal informação que chega para a gente é a litragem da prancha, é o modelo que o cara do WCT pegou, é o quão vertical o cara conseguiu ir naquela onda. E eu, assim, algum tempo atrás, assim, já comecei a pensar um pouco diferente em prancha, em participar um pouco da produção, entender um pouco mais. E eu acho que, assim, e a questão do shape à mão, assim, que tem um minimalismo ali, que sai um pouco da máquina, daquela coisa repetida, e até ser feito para você aquela prancha e tal. Então, essa escolha do equipamento do surf, né? Equipamento tem uma palavra ruim de falar, da prancha mesmo, de surf, eu acho que também tem alguma reflexão nesse sentido minimalista. E não sei o que é que vocês pensam sobre isso aí, se vocês se sentem muito influenciados pelo mercado ou vocês já tiveram essa história também assim. rapaz, eu não consigo ver assim, a hidrodinâmica, o shape, né, o design é algo minimalista não, velho. Eu acho que assim, na minha cabeça isso chega a dar um nó, porque eu já tive interesse de ficar vendo medidas, estudando isso também, não para com o intuito assim de pensar sempre que eu ia pensar, né, qual vai ser minha próxima prancha. E aí eu acabava querendo várias coisas e, pô, mas e via que era um xadrez ali, né? Você combinar. Ah, você quer uma prancha com mais flutuação, mas aí você vai ter também, sei lá, talvez com a borda muito grossa, até determinado tipo de abordagem você não vai poder fazer, você tem que ter aí um combinado que era tipo assim um perde-ganha que cansava assim na minha mente assim enquanto arquiteto eu ficava pensando, rapaz, e você não ter uma onda que você possa testar aquilo, a mesma onda para ver se é melhor aquilo outro. Então assim,
quando eu penso em shape minimalista, seria uma laia, né, velho? Que não tem onde correr, aquele pedaço de tábua ali. Mas qualquer outra coisa, qualquer outra abordagem, eu acho complexo pra caramba ali, que envolve muito disso, né, de hidrodinâmica. Mas não sei se tem a ver com o que eu falei, tem a ver com sua pergunta, não, mas assim, em relação ao mercado, aquela coisa e tal, eu acho que por eu não ser um atleta, né, um competidor, não me importava muito, não. Eu gostava das tendências, assim, eu era curioso, assim, para... Hoje em dia não sou tanto, mas eu já fui curioso, assim, de querer experimentar, né? Mas eu acabei... Talvez é isso. Eu tenho essa alma de minimalista em relação à prancha, mas tenho a dificuldade de traduzir esse minimalismo em um design. Porque, por exemplo, quer ver uma coisa que me dá uma angústia, velho? Quilha. Só a quilha. Quilha tem vários tipos de quilha e você fica, caramba, velho. Porra. Ah, velho, quero saber não. E aí fico pensando, será que isso vai influenciar muito mesmo? E, velho, eu tive a experiência de estar com a prancha, surfando com a prancha, com a quilha que eu considerava a melhor, que era aquele quilha de Simon Anderson, da FCS. Eu gostava, cara. Hoje em dia eu já não curto a quilha. Foi Miguel falou, velho, ele deu um toque, experimente essa quilha aqui. Era a quilha de Sani Garcia, velho. Velho, mudou completamente a prancha. Eu fiquei de cara, como uma quilha pode mudar tanto a prancha. E você olha, não vê muita diferença. Você vê uma diferençazinha, assim, mas um detalhe ali mudou tudo. A prancha virou outra prancha, ganhou um upgrade, assim, com uma mudança de quilha. Aí eu endoidei, né? E comentando isso com o Bruce, ele falou, a gente endoida, a gente fica viajando ali no shape, não sei o que lá, e vem uma quilha e muda tudo. É foda, né? Agora, ainda estou conectado aí? Ah. Migrando do shape para o surf, a gente conversava aí no WhatsApp, né? Um exemplo de surfista minimalista, e a gente coincidiu, né? Eu com o Adi, a gente citou a mesma pessoa, que era o cara lá do Faro. Na verdade, ainda tem esse detalhe, né? Pichu. Pichu, velho. É Pichu, cara. As manobras de Pichu, em plena década de 90, onde todo mundo estava querendo já dar os seus aéreos, a manobra de Pichu era fazer careta. Era, Mas tinha uma plasticidade, velho. O cara tinha um estilo. não, cara, velho. Ele era o que Pichu mais era um ícone. ali. Olha, era fazer careta, descer a onda olhando para trás. É isso mesmo, velho. Né? A mesma prancha a vida inteira. E tem um detalhe que Adrian não lembrou, mas Pichu era minimalista até no pico, no seguinte sentido. Raras vezes eu vi Pichu surfando no Barravento. Vem cá, e Pichu é um do bigode? Eu já vi ele direto no Barramento. Pichu é um do bigode? Cara. É porque sua... Oi? Pichu é aquele do bigode? É. Que surfa até hoje, por ali, pelo Farol, pelo Espanhol ali. Deve ser o mesmo, né? Ele bota o elastique no pé da frente. Olha, as poucas vezes que eu vi... Eu já vi eles várias vezes no Farol da Barra, sozinho, aquela marola micro, e ele estava lá. Ah, bom, agora você falou. O surf dele era no Farol. Sim. As poucas vezes que eu vi Pichu no Barravento, eu olhei para ele e disse, mas Pichu, você é um traidor do movimento. Como é que você vem surfar? Você entendeu? Como é que você vem surfar no Barravento, cara? Porque o surf de Pichu era
era muito apropriado para ali, para o Farol mesmo. Basicamente, ele surfava no Farol. Rapaz, eu vi Talvez uma ele... vez ele surfando Vi ele no na Barra. esquerda do espanhol ali. Espanhol quebrando uma esquerdinha assim, que não acontece com frequência para poder abrir, né? Geralmente é mais à direita. Ele surfando sozinho aquela esquerdinha ali, fazendo exatamente isso, careta e olhando para trás, surfando de costas. Toda onda ele fazia a mesma coisa e era genial, velho. Se divertindo, né? Porra! Eu acho, cara, que esse brainstorming é dedicado a Pichu. É, pichu. A gente tinha que dar um jeito de levar essa gravação, de fazer essa gravação chegar até ele, se é que ele está vivo, se é que ele está surfando. Eu sou fã de Pichu assim, de carteirinha. Então, a gente aqui está alinhando o Pichu com Dorival Caymmi, com, né? com, com João Gilberto, e eu ainda ia falar aqui de Marina Abramovic, se der tempo eu falo, falar ainda aqui de quem mais. Tem um monte de gente aqui para eu falar ainda, mas enfim, a gente tem que fazer essa gravação chegar até Pichu. É, E se a gente sobreviver essa pandemia aí, tem que fazer um surf lá no Farol com Pichu. pichu. É, Pois é, meu irmão. Rapaz, nem fale, viu, velho? Que saudade de pegar onda, viu? Porra. Rapaz, eu tô até com rinite, porque eu não tô caindo no mar, velho. E aí eu tenho que lavar agora o nariz com água com sal, velho. Porque 70 e tantos dias sem cair na água, velho. Não me lembro da última vez que isso aconteceu na minha vida. inédito, né? Punk, viu, velho? Punk. E aí aquela coisa, né, Luciano? É, tem certas bengalas que faz um estrago quando você tira, né? Um deles é o surf. Viu? Nossa, não fale não. Eu, eu já até sonhei essa semana, você acredita, né? Sonhei que eu tava surfando. É, Agora, vai passar. na música atual, voltando para o tema do minimalismo aí, na música atual vocês têm alguma coisa especial nessa linha de... Eu estou falando porque eu tenho aqui um exemplo para citar. Você quer que eu fale meu exemplo enquanto vocês pensam aí? Fale, que até dá uma referência. Rapaz, o minimalismo que eu mais curto hoje em dia é essa pena que eu não posso mostrar aí para vocês a imagem, mas é uma dupla, Sleaford Mods. Me perdoe a pronúncia aí, porque não é inglês nem para inglês ver, quem dirá. Mas basicamente o som dos caras é uma, uma batida eletrônica, uma linha de baixo gravada, e o cara fazendo um discurso lá, chegando todo mundo, eu não sei nem o que é. O interessante é disso que esses caras, eles retratam muito o desmonte do estado de bem social lá na Europa, na Inglaterra, né? A perda do welfare state. Eles retratam muito isso nas letras deles. E o interessante, só para fechar aqui, é que esse cara lá, esse cara que escreve, ele já teve um livro publicado com as letras dele. Isso é raro no rock and roll. Talvez eu tenha aqui um ou dois casos para mencionar. Talvez aqui Lou Reed, que teve um livro lançado com as letras, né? Mas Lou Reed, se eu não me engano, ele é formado em letras. E Bob Dylan, nem, não dá nem para entrar no páreo aí, porque Bob Dylan foi prêmio Nobel de literatura, né? Com letra de música. Então não dá nem para entrar no páreo aí também. Nenhum dos dois, nem Lou Reed, nem Bob Dylan. Então os caras já tiveram um livro com as letras publicadas, querendo dizer o quê? Parece que é bom. Agora, só ouvindo para você ter uma ideia do que é esses Sleaford Mods. Muito massa. Eu acho que eles vão dar origem agora aí, com esse minimalismo deles aí,
vai inspirar muita gente a fazer música, e se é que aquilo é música, né? Não sei. Eu gosto pra caramba. Depois manda essa referência aí no comentário lá do YouTube, Luciano. Sim, sim. Aí vou pesquisar também, que eu tenho, se você, suas referências eu sempre pesquiso depois, inclusive até comprei aquele livro da Criança da Natureza, Última Criança da Natureza. Rapaz, Sim. eu tô pensando aqui em um exemplo, assim, de algo que eu curta, né? Mas não tô achando, não. Assim, tem o Sissy Steve, né? Que vou dizer, é uma espécie de bluesman, mas não tem nada de muito moderno dele, não. Mas eu gosto de uma música simples mesmo, assim, normalmente é ele com um cigar box, né? Aquela guitarra de caixa de charuto, com 3 cordas, um drive e um stomp box, né? Que ele fica batendo o pé ali e tira o maior som. Eu acho um som assim genial. Quem me mostrou ele foi até Pedro Kupfer. E aí outro dia eu vi esse cara tocando num festival gigantesco na Europa. E sabe quem era o baixista dele? Era ele tocando, esse maluco Cici que estive na Cigar Box. Um batera muito doido, um coroa, tipo ele também, só que doidão, assim, acho que bebaço. E o baixista era John Paul Jones, do Led Zeppelin. Nossa, é mesmo, cara. O cara, eu gosto dele. Ele pega onda também, Cici Steve. Manda aí no comentário também a referência aí pra te ver. Mas Agora, o que eu esse aí penso eu mais vou é uma olhar. coisa que ele é um velho que começou a se destacar agora, né? Um velho jovem, um underdog, assim. O primeiro disco dele foi gravado em 2000 e pouco, mas é um cara das antigas, assim, dos bastidores, né? Trabalhava nos É, bastidores. Mas, é, assim, em termos não é, ele não tem nada de novo, entendeu? É aquela coisa raiz mesmo, tipo, sei lá, é um blues com a pegada rock and roll, né? Bem visceral. Mas, assim, pensando em coisas novas, tem um estilo que tá que não é tão é novo, é moderno, mas que eu já tenho alguns anos e eu estou prestando atenção agora em função mais do texto do que os caras cantam e também porque assim, é um perfil de uma juventude que eu estou atento, né, por eu ter uma filha entrando na pré-adolescência, eu estou observando. E aí é o trap, né? Não sei se já acompanharam isso, trap, que é um tipo um rap novo, que a galera fala da miséria existencial mesmo assim. Porra, e os caras, vários já morreram, já se mataram, morrem de overdose, assim, um negócio decadente, sabe? Mas, mas tem um negócio, uma poética ali, tem uma coisa que você olha assim, porra, vê uma arte ali, porra. Tem um tal de Lil Peep, não já ouviu falar desse cara, não? Velho, vai no YouTube, o vídeo do cara é milhões de visualizações, assim, um cara bombado. Não tem disco nenhum, ele só faz umas músicas, bota lá no Spotify, o cara morreu, velho, cara, junkie, novão, garotão, só vivia chapado. O cara morreu no Tourbus, né, no ônibus de turnê dele. A galera pensando que ele tava dormindo, aí eu sentiu que, pô, velho, o cara tá dormindo 6 horas dormindo, vou acordar esse bicho aí, ele tava morto. Overdose de um bocado de coisa, velho, de um bocado de coisa lá que o cara tomava. Uns remédios para depressão, várias bolas, tudo químico, né? Comprimido, umas paradas aí. Muito doido. Mas aí é um som. E aqui em Salvador tem um cara que se destacando nacionalmente, né? Que é Baco Exu do Blues, com uma pegada dessa. conheço. O texto dele é soco na cara, velho, de Baco. Não, a Baco eu já conheço, já escutei.
E é interessante mesmo. É agressivo, né? O negócio você fica chocado. Assim, O que eu acho legal de Baco assim é a guitarra, né, ao vivo, né, é diferente do, não sei, eu tenho dificuldade quando é só uma batida ou alguma coisa assim. Sempre gosto do rap, mas gosto, não sei se isso é trap que você está falando aí. Baco é rap, né? mas tem trap nele, tem uma pegada trap também. Eu acho que ele deve ter influenciado. Hum. Rapaz, o que você falou de minimalismo, assim, tem aquele lance, né? A gente ficou aí nos dois lados, na simplicidade e no minimalismo, assim, que é o genial ali do simples, né? O João Gilberto, que você falou. E aí me veio à cabeça, sempre que eu vejo assim, quando o Ben Harper toca aquela slide guitarra, velho. Porra, aquilo é fascinante, aquela forma de tocar aquele instrumento, velho. Eu não sei o que é, mas me veio isso à mente aí. Eu acho foda. O Lap Steel, né? É. Verdade. Porra, é incrível. E ele também, eu acho que a forma que Ben Harper canta, que eu estava até escutando um disco também de Curtis Mayfield, aquele disco clássico dele, Curtis, de 1970, e o lance do falsete, né? Que é aquela coisa do cara canta naquele tom bem mais acima e, porra, Curtis Mayfield é o, sei lá, não sei, que eu conheça, eu não vejo ninguém como faz como ele faz, mas Ben Harper também é genial. E aí, não sei, me remete a minimalismo nesse conceito louco que a gente está falando aqui, mas não sei aí se vocês concordam. Eu concordo. Eu até pensei, eu tinha pensado, eu ia até falar Jack Johnson, tá? Que é uma coisa assim, um cara que é aquele violãozinho ali, pá, quase sempre a mesma batida, né? E é um som agradável. Nunca mais acompanhei, mas teve uma época, teve uns 2 anos ali, 2006, que Jack Johnson rodava depois do surf, ele botava o CDzinho ali, Jack Johnson. E é uma coisa bem E simples. aí você tem o Jack Johnson e você tem o Robert Johnson também, né? Ah, Do blues. esse é minimalista. Esse, esse Esse é. é. Esse é o E campeão. esse é. E por falar nessa coisa que você falou aí, dessa perdição, dessa meninada nova aí que se embriaga e chega ao ponto de morrer. Essa pergunta aí, não sei se voltando aí àquela história do qual é o som de uma mão só batendo palma. Não sei se vocês sacaram o que é isso. Não, Rei. Essa expressão me remete a um ditado que eu gosto de usar. Mas eu não sei, eu acho que tem outra conotação diferente do que você vai trazer, mas que é até um trecho de uma letra de uma banda que eu gosto muito, que é Anthrax, thrash metal. Tem uma das músicas mais famosas dele, que é Caught in a Mosh, é pegado no meio do mosh. É pego no mosh, né? A roda ali do show de hardcore. E aí ele fala, e tem uma parte que na música vai talking to you is like clapping with your hand. É, conversar com você é como bater palma com a mão só, né? Ele falando, Ah, entendi. tendo uma coisa, pô, não dá liga, velho, não vou conversar com você. Conversar com você é como bater palma com a mão só. É quase isso aí. Então, é capaz de ele ter tirado desse esquema que eu estou pensando aqui. Na verdade, isso aí, ainda estou conectado aí? Tá. Ah, Na verdade, isso é um koan. Koan, o que? Lembram? Koan? Koan são aqueles enigmas, digamos, filosóficos espirituais do Zen budismo. São enigmas insolúveis, muito minimalistas como esse aí. Qual é o som de uma mão só batendo palma? E eu lembrei, por conta desse tema aí que vocês trouxeram, o minimalismo, que você tem até algumas escolas filosóficas e espirituais que usam desse artifício, né? Por exemplo, o Koan é uma espécie de minimalismo, é um enigma minimalista e filosófico espiritual. São vários, muitos são famosos aí, como esse aí, esse é bem famoso. E eu estou vendo aqui na imagem aí do estúdio de Adler, o símbolo do Yin Yang, que é uma coisa extremamente minimalista também, né?
e que consegue sintetizar uma sabedoria inteira ali num desenho simples que se resume a um círculo dividido mais ou menos no meio com mais duas esferas, uma em cada lado, quer dizer, minimalismo estilizado e com a capacidade de sintetizar muita coisa ali, como, por exemplo, esses enigmas filosóficos, que são os koans, você vai levar isso aí 10 anos tentando desbaratar, tentando decifrar esse enigma aí, e talvez isso seja a sua jornada espiritual, vamos dizer assim. Eu gosto desse tema. Galera, a gente tá com 1 hora já, viu? Ou finalmente a gente conseguiu fechar, mas dentro de um tempo, né? Eu acho que já rendeu, né? Com certeza. Vou deixar uma provocação aí. Deixa aí as cenas do próximo capítulo. Pô, aquele começo da história, da conversa do rock and roll, de causos de rock and roll, caramba, velho, aquele livro que a gente falou de Ricardo Cury, né, o Pra Colorir, como ele conta aquelas histórias. E é uma coisa que talvez de repente a gente podia bolar alguma coisa assim para os próximos, algumas histórias do rock and roll baiano, porque porra, vai ser bom pra caramba ouvir que eu não conheço, ou relembrar algumas histórias. Então, se vocês aí tiverem alguma coisa em mente, ou até a galera que ouve aí lembrar de alguma coisa e quiser puxar aí uma sugestão. História do rock and roll, história do surf também. O surf rock and roll, surf underground, aquele barramento tem muita história. Luciano já deve ter presenciado várias cenas. Então é isso aí, né, galera? Então pronto, vamos fechar. Valeu! Até a próxima. Fechado. O surf, yoga, rock and roll. Brainstorm. Boa! Valeu, Adriano. Valeu, Luciano. Valeu, meu irmão.